Olá, nono ano, sejam bem-vindos à aula de artes, aula de número 36, e possivelmente até a última, eu tenho que ver ainda com a coordenação, mas eu creio que seja, ok? Nós temos o finalzinho do nosso livro de qualquer forma, né? Já rolou, e agora a nossa revisão. Se a gente tiver que ter mais uma aula, né? Eu talvez veja alguma coisa mais de revisão para revisar mais, melhor ainda, mais melhor de bom, ficar o negócio mais revisado possível, né? Ou então eu faço alguma atividade extra, assim, só para falar de algum assunto interessante, que tem a ver com o que a gente está vendo, mas de qualquer forma a gente está fechando tudo que a gente precisa agora, então eu vou só passar rapidinho aí pelo livro, né? Para a gente rever tudo que a gente já viu. Vai ser só a partir dessa página que é a prova, tá? Página 116. Esse capítulo 7 aqui que fala da dança, ficou uma metade para outra prova, né? Que já caiu, já foi avaliado, então não precisa mais. E a gente vai ver aqui a partir daqui. Essa parte que sobrou do livro é a parte que conta um pouquinho da história da dança, né? Ele fala sobre como as coisas vão se transformando. Então, o mais interessante de vocês pensarem é século XV, ali, né? Surgiu o balé. Lá na Europa, antigamente, né, bastante tradicional, essa dança do balé surgiu. Ele era feito para a nobreza, então ele tinha a característica, né, de ter a ver com o que a nobreza gostava. Então ele era todo rígido, ele queria trazer leveza e simplesmente o músculo da pessoa, das pontas do pé, né, das pontas dos braços, etc., e do quadril trazerem o movimento para a pessoa, mas a coluna sempre reta, sempre reta. Então, esses passos são muito rígidos, você tem algumas poucas posições ali, das quais você tira as piruetas, giros e saltos. E se você não fizer aquelas posições direito, ou se no seu movimento você sair da posição reta de coluna, isso é considerado um erro, então essa dança ela não deixa as pessoas fazerem tudo que elas querem. Com o tempo, isso começou a ser mal visto por alguns bailarinos que falaram que, olha, a gente precisa botar algumas novidades nisso aí. Isso não está sendo suficiente para expressar a arte que a gente quer, expressar a poética que a gente quer, expressar os sentimentos, as emoções, etc., que a gente acha que a arte precisa. Ele só está dando para contar certas histórias de um certo jeito e a gente quer mais liberdade para falar de outras coisas. Então, a gente tem alguns casos de alguns artistas que vão questionando o X ou Y ou o Z dentro daquele balé tradicional, né, criando isso que a gente chama de dança moderna. O caso dos russos aqui, né, Vaslav Nijinsky, o grande bailarino que chocou ali o mundo fazendo apresentações relacionadas à ideia da história que ele estava contando. Então, O Entardecer de um Fauno era uma peça sobre morte e tristeza e envelhecimento daquele personagem fauno, né? Então a dança era toda para baixo, toda caída para demonstrar isso. Depois ele fez a outra dança, que era a Sagração da Primavera, que era sobre a natureza, né? Todo o vigor da natureza, quando você está ali na época da primavera, né? Então, tem alguma relação com a vida das pessoas também quando você está na juventude. Então, a peça queria discutir isso daí, então a dança era toda cheia de movimento forte e vigoroso, né, que também ia contra o balé, que só queria coisas delicadas e movimentos de mão e de perna leves e etc. A partir daquela companhia da qual o Vaslav fazia parte, né, você também tinha o Sergei Dragiev como parte daquilo ali, né, foi estimulando outras pessoas. Junto com outros artistas, você foi questionando. Outro artista importante nesse questionamento todo do balé e da tradição de dança foi a Isadora Duncan, né? Que ela quis voltar no passado para ver, pô, antes do balé surgir, o que o pessoal dançava, né? E aí ela lembrou da Grécia, que era um momento de você ter outras características ali da vida, né? Você tem as roupas soltas em vez de coladinhas, que nem no balé, né?
Você tem os bailarinos descalços em vez de usando a sapatilha, e os movimentos são muito mais fluidos porque eles querem representar movimentos da natureza. E a natureza não tem essa rigidez que o balé colocou. Outro exemplo que o livro trouxe foi a Loa Fuller. Eu acho que é assim que pronuncia, Loa. Ela inovou em várias questões, tanto da vida dela, que ela era uma profissional mulher que administrava toda a sua carreira sozinha. Na época dela, isso não era muito comum, era mal visto que a mulher fizesse essas coisas, mas ela encarou ali os preconceitos e fez. Ela também mudou a dança, colocando essas roupas diferentes aqui na hora da dança, que ampliam o movimento dela. O corpo dela tá só aqui na beirada, mas quando ela usa essas coisas aqui que parecem asas, né? O braço dela amplia o seu movimento. E ela fica aqui como se ela tivesse cauda e braços. Então isso faz uma diferença naquela dança dela. Ela também fazia dança em lugares abertos. Ela usava essa roupa de seda totalmente diferente da roupa do balé ali, né? E aí a luz brilhava naquilo ali, dando mais percepção do movimento nessas dobras daquilo. Às vezes ela colocava refletores lançando luz em cima dela, e aí a roupa refletia aquelas cores. Então, acrescentou muitas coisas na visualização daquela dança, nos passos que interagiam com todos esses elementos e tal. Então, grande evolução dali. E hoje em dia, né, vários artistas usam todas essas novidades e todas essas possibilidades que foram criadas ao longo do tempo para representar o que eles querem, para ter uma noção de quem eles são, de que lugar o corpo deles ocupa no mundo, né? A dança, ela permite o corpo se locomover e se expressar, então cada um dança a partir de um lugar de vida que tem a partir de um lugar de, perdão, um lugar de fala, uma característica cultural dela, né? Tanto que tem a dança étnica que a gente viu lá atrás, ou a partir de uma pobreza, de uma riqueza, a partir de ser homem ou de ser mulher, ou de sentir que não é nenhum dos dois, né? As pessoas sem gênero, a partir de uma sexualidade, né? Pessoas LGBT, de uma racialidade, né? Se a pessoa é negra, branca, asiática, indígena, uma mistura, né? E por aí vai, né? Então, todas essas coisas envolvidas em você dançar, e os artistas, eles pensam os passos, eles pensam os elementos que vai ter ali na cena com os quais eles interagem, eles pensam a música que vai ser usada na dança, tudo isso com base no que eles querem expressar e qual é a identidade deles. E mais temos aqui o caso do Bertazzo, né, que é esse dançarino brasileiro, que ele criou um projeto para fazer as pessoas dos lugares específicos da periferia, né, pessoas faveladas, favelado no bom sentido, tá? Eu não digo como um xingamento, eu digo como uma pessoa que é da favela e que tem todo o motivo de ter orgulho disso. Que essas pessoas consigam expressar o seu movimento específico de quem fala desse lugar de fala, né, de ser um morador de uma favela, de muitas vezes ser negro, porque na favela a gente sabe que tem muitas pessoas negras, de ser pobre no geral, né, e tudo isso junto. Então, essas pessoas que elas pudessem se expressar, mesmo que elas não tivessem todo uma carreira, né, todo um estudo de dança, elas também soubessem se expressar, elas não sentissem que era algo restrito aos artistas. O Bertazzo criou esse projeto de fazer as pessoas dançarem também. Aí o capítulo 8, né, que é o capítulo que vai cair inteiro na prova, ele é sobre a arte encarando essa responsabilidade de mudar o mundo, de lutar pelas coisas que acredita. E aí ele vai falar principalmente do momento dos anos 70 e 60, que é chamado de contracultura, quando vários artistas, principalmente nos Estados Unidos, mas isso se expande para o mundo inteiro, né, inclusive aqui no Brasil, vários artistas vão estar questionando o modelo de ser da sociedade, né, essa ideia de que viver é estudar, para depois você arrumar um bom emprego, casar com uma pessoa legal, ter filhos, e aí os teus filhos começarem a estudar, trabalhar para te sustentar na velhice, e depois eles virarem os pais, né, e etc. E esse ciclo de viver para estudar, trabalhar, ter filho e só, né? Que você tinha que olhar para as outras coisas do mundo, né, principalmente para a arte, para você aproveitar os momentos, etc., né? Então, vários
várias expressões que eles começaram a falar ali naquela época, né? Paz e amor, é proibido proibir, precisamos ter liberdade, né? Eles falavam essas coisas para focar em viver uma vida boa. Era um movimento bastante focado nos jovens, né? E dentro dessa contracultura tem um grupo específico, um movimento específico, que é o movimento hippie. São essas pessoas que a gente conhece e bastante, principalmente o visual delas, né? Tava tudo isso associado ao rock and roll, que era a música ali da época, né? Então, vários questionamentos trazidos ali pelas letras das músicas. Você teve o Festival de Woodstock, que é um festival conhecidíssimo, um dos maiores momentos da música de todos os tempos, né, no qual artistas como Jimi Hendrix, Janis Joplin estavam ali se expressando, trazendo essa energia e essa mensagem rock and roll, e as pessoas ficaram ali vários dias, né, vivendo muito amor entre si, né, muita gente se pegando também, muita gente sentado em roda, dançando, rolando no campo, né, porque foi feito numa fazenda, né, então tinha uma coisa assim muito de, olha, esquecer as preocupações, esquecer essa coisa toda de, tem que trabalhar, tem que estudar, né, e curtir a vida. Aquele momento ali era de curtir a vida, e as únicas preocupações que eles estavam pensando eram as preocupações relacionadas à paz, trazer a paz para o mundo, permitir que todo mundo aproveitasse que nem eles estavam aproveitando aqueles dias do festival, né? Naquela época, os Estados Unidos estavam em guerra, então era muito importante para eles trazerem a paz e o amor para o país. Eles queriam que os Estados Unidos saíssem da guerra do Vietnã e de todas as disputas da Guerra Fria, né, que vocês viram ali em história, que estavam acontecendo naquela época. O símbolo do movimento hippie, né, é esse daqui, todos conhecem, ele foi criado justamente para conter a mensagem do desarmamento nuclear, ou seja, que você acabasse com as bombas atômicas, né, a partir dessa linguagem aqui que você usa na aviação. Temos um outro exemplo aí dos artistas super importante, né? A maior banda de rock de todos os tempos. São muito conhecidos também, talvez, como o maior artista da música de todos os tempos, né? Se você considerar a banda como um artista só. São os Beatles. Esse álbum específico deles, né? Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, né? Traduz para Banda do Sargento Pimenta de Corações Solitários, né, que é um disco marcante já desde a capa, que traz vários personagens históricos ali envolvidos, né, e colocados nessa imagem aqui que lembra bastante o movimento hippie e as coisas que o movimento hippie estava trazendo, mas também é marcante por ser o primeiro disco conceitual da história, um CD um álbum, não era CD, na época era disco. Que ele sozinho conta uma história, fala de um tema, né, ou alguma coisa do tipo. No caso, o Sgt. Pepper's, ele estava falando sobre viver a vida bem, né, e você ser feliz e ver as coisas bonitas da vida, com uma liberdade bem própria ali do movimento hippie. E as músicas interagem uma com a outra, porque elas estão todas ressaltando as mesmas mensagens, né? Você tem pedaços de uma música que volta na outra música e por aí vai. Aqui no Brasil, né, a contracultura também chegou, principalmente no movimento da Tropicália, do qual fizeram parte vários artistas conceituadíssimos, até hoje considerados grandes e talvez os maiores artistas da nossa música, né? A banda Os Mutantes, do qual saiu a cantora Rita Lee, Gal Costa, Caetano Veloso, Gilberto Gil, né, Maria Bethânia, todos esses artistas, né, eles cantaram nos festivais de música que você tinha ali na época, da mesma forma, né, que os hippies e a contracultura dos Estados Unidos, eles brigavam contra o fato de que o país estava numa guerra, né, que o país estava na Guerra Fria ali, Guerra do Vietnã e etc., os artistas daqui do Brasil da Tropicália, que envolveram vários elementos da contracultura no que eles faziam, eles também criticavam a ditadura militar que a gente tinha aqui no Brasil. Foi tudo na mesma época, né? A ditadura, inclusive, ela aconteceu por conta da Guerra Fria. Os Estados Unidos, interessados em ter o Brasil como aliado, eles fizeram a ditadura acontecer aqui no Brasil.
Eles apoiaram essa ditadura, né? Ajudaram as Forças Armadas a derrubarem o presidente que tinha sido eleito, né? Que era João Goulart. E aí, criticando tudo isso, os artistas da época eles criticavam. A gente vê aqui imagens da Gal Costa e do Caetano Veloso como eles estão hoje em dia, que já é uma roupa muito mais comportadinha, né? Já são senhores de idade. E aí eles estão mais calmos hoje em dia em relação a toda essa expressão do corpo, etc. Mas na época eles tinham uma cara bem de hippie, sabe? Eles tinham cabelão solto, né? Usavam roupas mais soltas e alternativas. A gente tem aqui um exemplo, né? Vou até ampliar um pouquinho a imagem, mas vocês já viram na semana passada, né? Os Mutantes, essa banda dos Mutantes, a Rita Lee aqui no meio, né? Ela era vocalista da banda e depois ela passou a cantar sozinha. Mas as roupas doidas que eles estão usando aqui, né, já representam melhor a contracultura. Os Novos Baianos são, hoje, numa imagem de hoje em dia, né? Eles são velhinhos já, né? Mas eles já estão usando uma roupa e um palco aqui que tem mais a cara daquele tempo, né? Grande banda da época também. Ok? Tem mais alguma coisa para a gente ver? Eu acho que não. Né? O cinema e o teatro, eles também estavam com essa mesma energia da contracultura. A gente falou um pouco sobre essas inovações nas aulas de história, né? Ainda era comigo as aulas de história nesse momento. Então eu lembro que a gente falou, né? O cinema novo, ele é um grande cinema que internacionalmente ele é conhecido como um grande cinema, principalmente esse diretor aqui, o Glauber Rocha. Eles traziam críticas sociais, eles mudaram totalmente a linguagem clássica do cinema, né? De botar umas coisas até meio difíceis de entender, para você e de mostrar a vida do brasileiro mesmo, né? Você tem muita coisa ali do Nordeste do Brasil, das favelas daqui do Sudeste, aparecendo nesse cinema, em vez de tentar falar só sobre as pessoas ricas e as pessoas importantes, né? Filme histórico, que antes do cinema mudo, do cinema novo, tinha muito, e etc. Então, o cinema novo, ele reconfigurou totalmente o que o cinema do Brasil fazia e foi reconhecido mundialmente por isso. E o teatro também, né, com as peças altamente críticas. O teatro, ele era um dos tipos de arte que mais conseguia fugir da fiscalização da ditadura, porque uma música, um cinema, um livro, uma coisa assim, para você publicar, você tinha que passar pela censura. E aí a censura podia dizer que não tá legal isso daqui, não pode publicar. E aí você ia ter que voltar, né, para o processo de produção daquilo ali e mudar as coisas para conseguir publicar. Agora, o teatro, ele é feito de novo, ele já é naturalmente feito a cada noite de peça teatral que você tiver, que o público vai lá e os atores interpretam aquilo de novo para o público, né? Então, se a ditadura quisesse ficar de cara naquilo ali, né, se ela quisesse censurar aquilo ali, ela tinha que ir toda vez no cinema lá para ficar de olho. E aí o governo não tinha gente suficiente trabalhando para conseguir fazer isso, né? Então teve algumas perseguições de gente do teatro, etc., mas o teatro conseguiu, com bastante capacidade, se expressar naquele momento. Foi uma das que mais se expressou. O teatro de arena, né, é o grande nome do teatro daquele momento ali, né? É uma companhia de teatro que tinha essas características todas que eu estou falando, exemplificou muito bem, mas também tinha outras. Com isso, terminamos a nossa apresentação e a nossa aula. Espero que tenha sido legal. Espero ter conseguido revisar bastante bem com vocês. Eu sei mais ou menos o que a prova vai falar, né? Então, eu tenho capacidade de já orientar vocês para o que é mais relevante para vocês tirarem boa nota. Obrigado, né, por todas as aulas até agora, por tudo que vocês estiveram aqui acompanhando, né? E é isso. Valeu. Se não tiver a próxima aula, até ano que vem. Se tiver a próxima aula, até a próxima aula. Um abraço. Ano novo, Natal, feliz, né? Férias, etc. E a gente se vê. Ok? Até.